Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje na biblioteca, então vocês podem ver aqui atrás a situação da biblioteca. Peço desculpas pela qualidade da imagem, aqui dentro está escuro e infelizmente é o que temos para hoje, tá? Meninos, meninos e meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre os alunos do PIBID. Falei sobre eles lá na primeira aula. Eles são estudantes do curso de Geografia da UEG e eles estarão conosco a partir da semana que vem participando de algumas aulas. Então, eles vão produzir alguns vídeos que vão ficar disponíveis para vocês, mas aí eu vou orientando vocês nessas mesmas aulas. Na semana que vem, juntamente com o conteúdo programático, nós teremos uma atividade avaliativa. Essa atividade será aplicada no Google Forms e vocês vão responder e fazer a devolução. E depois eu faço a correção e já lanço a nota de vocês, tá bom? Lembrando que todos os comentários que vocês fazem abaixo das aulas também estão valendo pontuação relacionada à participação, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos estudar os tipos de violência contra a mulher. Esse será o conteúdo da nossa aula de hoje. Quando nós falamos de tipos de violência contra a mulher, nós estamos nos referindo a todas as violências às quais as mulheres são expostas, e muitas vezes as mulheres nem conseguem enxergar que esse tipo de exposição ou esse tipo de tratamento se configura violência. Então, eu trouxe para vocês, de acordo com a Lei Maria da Penha, os 5 tipos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, nós vamos ver com detalhes um pouco mais à frente, quando nós estivermos estudando todas as leis que protegem as mulheres de violência, tá bom? Então, hoje nós vamos focar mesmo somente nos tipos de violência. Então, vamos lá. Aqui, meninos e meninas, eu trouxe para vocês alguns trechos de antigas leis brasileiras que, de certa forma, protegiam o homem agressor. Então, eu trouxe essa aqui no Brasil Colônia, vigoravam as ordenações filipinas, que eram um código de leis que se aplicava a Portugal e seus territórios ultramarinos. De acordo com a lei vigente, o título 38 estabelecia que: do que matou sua mulher, pô-la achar em adultério. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar a si, a ela, como adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Então, o que essa lei previa? Que quando o marido pegasse a esposa dele o traindo, ele poderia matá-la e ele estaria resguardado pela lei. Então, ele poderia matá-la, poderia matar quem estava com ela, desde que essa pessoa não fosse alguém de um nível social mais elevado do que ele. Então, estava previsto nas ordenações filipinas que a mulher adúltera poderia ser licitamente assassinada, ou seja, ele estaria protegido pela lei, a não ser que o marido traído fosse peão e o amante fosse fidalgo ou pessoa de maior qualidade. Assim, nós podemos verificar que a legislação nos dá subsídios quanto aos valores culturais da sociedade. Então, desde muito tempo atrás, a legislação e instituições sociais como o Estado já reforçavam a questão da diminuição da importância da mulher e da violência contra a mulher. Por sua vez, o nosso primeiro Código Civil, já durante a República, estabelecia em seu artigo 6º que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 21 anos, as mulheres casadas, enquanto substituir a sociedade conjugal, os pródigos e os silvícolas. Então, o que essa lei nos diz?
que as mulheres casadas seriam incapazes de certos atos, pelo fato de estarem casadas. Então, algumas coisas ligadas à vida da mulher eram resolvidas pelo marido. E se a mulher quisesse fazer algo relativo a isso, ela precisaria de uma autorização por escrito. Então, pelo primeiro Código Civil do Brasil, a mulher, ao casar, ela perdia sua plena capacidade, passando a ser considerada relativamente incapaz e precisava de autorização do marido, inclusive para trabalhar. Então, é daí que surge aquela ideia da mulher cuidadora do lar, da mulher que tem a obrigação de cuidar dos filhos, da família, de fazer comida, de lavar as roupas de todos da casa, de manter a casa sempre organizada. Então, as leis, por detrás dos panos, por detrás das cortinas, essas leis elas só reforçavam a ideia da mulher como um ser inferior ao homem. Ou seja, a partir do momento que a mulher se casa, quem manda nela, na vida dela, na vida financeira dela, é o marido dela, porque ela não tem capacidade para isso. Então, essa imagem mostra justamente a ideia de mulher, a mulher que seria a mulher ideal nessa época e que, infelizmente, perdura até hoje. Muitas pessoas enxergam a mulher ainda dessa forma e acreditam que a função da mulher ainda é apenas cuidar do lar. Vejamos o que estabeleceu o artigo 233 desse mesmo código. O marido é o chefe da sociedade conjugal, ou seja, o marido é o chefe da família, é ele que manda na casa em todas as decisões da família. E compete-lhe, a representação legal da família. Então, a representação legal da família não poderia ser feita pela mãe. Eu falo com vocês novamente sobre o barulho, tá? Vocês devem estar ouvindo, mas a escola está em reforma. 2. Compete ao marido a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adotado ou de pacto antinupcial. Então, todos os bens da família seriam organizados, comandados e mandados pelo marido. O marido mandava em tudo. O direito de fixar e mudar o domicílio da família também ficava restrito ao homem. O direito de autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do teto conjugal. Então, se a mulher quisesse trabalhar, ela precisaria de uma autorização do marido. E prover a mantença da família, guardada na disposição do artigo 277. Então, o homem teria que ser o provedor, aquele responsável por sustentar a esposa e os filhos. Quando nós falamos lá da origem do machismo e das imposições sociais sobre os homens também, nós vamos voltar nessa história de esse homem que tem que ser o provedor de tudo que a família precisa. Então, isso acaba provocando muita pressão também perante os homens, mas a gente vai falar disso em outro momento. Enfim, registre-se ainda que a mulher era obrigada, ao casar, a usar o apelido do marido. O marido poderia ainda entrar com ação para anular o matrimônio se a mulher já estivesse deflorada, ou seja, se a mulher não fosse mais virgem. Então, se o marido desconfiasse que a mulher dele não era mais virgem ao se casar, ele poderia anular o casamento. E esse direito só estava ligado ao marido, à esposa não, tá bom? Então, pessoal, seguindo, não existia o divórcio, apenas o desquite, pois o casamento era tido como indissolúvel. E é importante lembrar de que forma que a mulher desquitada era vista nessa época. Então, ela era excluída da sociedade como se fosse uma pessoa menos importante ou uma pessoa que não se encaixasse nos padrões estabelecidos. A sociedade da época era patriarcal e predominava a hegemonia masculina. Então, como vocês podem ver, o homem mandava em tudo, a mulher precisava se casar virgem, porque senão o homem poderia anular o casamento. Todos os bens da família eram controlados pelo homem e a única função da mulher era o quê? Ficar em casa, cuidar dos filhos e da família e ter os filhos, né? Então,
essa era a função da mulher nessa época. Claro, pessoal, que as mudanças foram acontecendo devagar, mas foram acontecendo. Então, em 1932, nós tivemos dentro do Código, a criação do Código Eleitoral, dentro do Código Eleitoral. Ai, fiz uma bagunça agora. Retoma. Em 1932, a mulher no Brasil passa a votar. Então, somente em 1932 que a mulher consegue o direito ao voto. E o voto, até então, seria permitido a partir dos 21 anos. Só a partir de 1934, o voto passa a ser a partir dos 18 anos. Essa questão da mulher conseguir o seu direito ao voto está ligada aos movimentos feministas que foram acontecendo inicialmente na Europa, mas aí nas próximas aulas nós falaremos sobre eles com detalhes, tá bom? A gente está indo por partes, pessoal, para que vocês não fiquem cansados e nem baguncem muito a cabeça de vocês. Então, a partir de 1932, as mulheres conseguem o direito ao voto no Brasil. E a partir daí, várias mudanças foram acontecendo e a emancipação das mulheres foi acontecendo de forma gradual. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Esse estatuto alterou pelo menos 6 artigos do Código Civil e nós tivemos uma emancipação feminina em diversas áreas. Então, a partir da década de 60 e a criação do Estatuto da Mulher Casada. A mulher passa a ter sua plena capacidade e não depende mais de autorização do marido para trabalhar, e a mulher passa a ter direitos sobre seus filhos, compartilhando o pátrio poder e podendo requisitar a guarda em caso de separação, porque até então, se houvesse a separação entre o marido e mulher, nem existia a possibilidade de os filhos ficarem com a mãe. Então, os filhos sempre ficariam com os pais. Somente a partir da década de 60 que as mulheres conseguem esse direito, juntamente com o direito ao voto. Tudo consequência dos movimentos feministas que estavam acontecendo pelo mundo. Para Alice Bianchini, são características da violência de gênero. Ela decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Historicamente, a sociedade nos impõe a ideia de que o homem é o dominador e a mulher tem que ser submissa. Ela precisa falar baixo, precisa sentar como uma moça, precisa usar uma roupa de uma mulher recatada, porque senão ela não serve para casar. Essa relação de poder advém dos papéis impostos às mulheres e aos homens, reforçados pela ideologia patriarcal de domínio masculino. Então, tudo isso induz relações violentas entre os sexos em uma hierarquia de poder. Então, essa ideia de que o homem é superior à mulher, de que a mulher é mais fraca, que a mulher é inferior, que a mulher é incapaz, toda essa ideia reforçada pelas instituições sociais como o Estado e pela sociedade, elas acabam dando origem aos vários tipos de violência que nós estudaremos logo à frente. A violência perpassa a relação pessoal entre homem e mulher, podendo ser encontrada também nas instituições, no Estado, na escola, na família, nas estruturas, nas práticas cotidianas, no nosso falar, em alguma piada, em alguma brincadeira machista. Então, a violência está em meio ao nosso cotidiano e muitas vezes passa despercebida. A relação afetivo-conjugal, a proximidade entre vítima e agressor, no caso, quando são companheiros morando na mesma casa, e a habitualidade de situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdade de gênero, quando comparamos com outros sistemas de desigualdade, como ligado à classe, à geração e à etnia. Então, essa proximidade que acontece entre a maioria das mulheres com o agressor, no caso, o fato de estarem casadas e morarem embaixo de um mesmo teto, tudo isso acaba fazendo com que o problema fique muito mais intenso. E a partir de então, vamos estudar os tipos de violência. Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, estão previstos 5 tipos de violência contra a mulher.
Lógico, gente, que existem vários outros tipos de violência que não estão listados aqui, mas esses são os principais. Então, nós temos a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. 5 tipos. Vamos falar de cada um deles separadamente. O primeiro tipo de violência é a violência física, que é aquela violência que deixa marcas, que quebra uma costela. Então, todas essas formas de agressão, elas são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras, geralmente em um ambiente familiar que ocorre violência física, os outros tipos de violência também estão presentes e tem graves consequências para a mulher. Então, qualquer um desses tipos de violência constitui um ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. Então, como foi falado, grande parte das mulheres que sofrem violência sofrem mais de um tipo ou muitas vezes todos os tipos. Começamos então pela violência física. O que seria a violência física? É qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Aí, pessoal, do lado direito, nós temos vários exemplos de violência física. Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Muitas vezes, dentro de um relacionamento amoroso, o namorado segura o braço com força ou sacode a namorada, o marido faz isso com a esposa. E as pessoas entendem que ele fez isso porque estava nervoso, que isso não vai mais acontecer, mas os relacionamentos abusivos, eles dão sinais. Então, é importante que nós, mulheres, fiquemos atentas aos sinais e é importante que vocês, meninos, fiquem atentos também se estão cometendo algum ato que se configura violência sem mesmo perceber ou saber que é um tipo de violência. Então, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes, perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo. Vi uma história recente de um homem que ateou fogo na esposa e a filha tentou intervir e pegou fogo no corpo dela também. Então, a mulher dele morreu, mas a filha conseguiu sobreviver. Depois eu vou postar o depoimento dela para vocês assistirem. Tortura, tudo isso são exemplos de violência física. Então, qualquer ato que machuque a mulher, que ofenda a sua integridade ou a sua saúde corporal, está ligado à violência física e deve ser denunciado. Ah, mas ele deu só uma apertada no meu braço, ficou roxo, mas não foi nada não. Preste atenção, porque isso é um sinal de violência e vocês vão ver que esse tipo de violência só vai piorando no chamado ciclo da violência. E dentro dessa questão de violência doméstica, o domingo é o dia de maior risco para a mulher. Então, por que o domingo seria o dia de maior risco para a mulher? Essa é uma reportagem de 2021, 14 de fevereiro de 2021, está disponível no site UOL, tá? Então, o sentimento de posse sobre a companheira, exigência de submissão feminina por parte do homem e demonstração de poder são algumas das explicações que pesquisadoras apresentam ao falar sobre a alta incidência de casos de violência doméstica no país. O dado mais recente indica que uma agressão ocorre a cada 2 minutos. Então, enquanto eu estou falando com vocês, imaginem quantas agressões já aconteceram nesse tempo. Ou 266 mil agressões por ano. Mas, além do aspecto analítico, há, no dia a dia, fatores de risco que podem deixar as vítimas ainda mais expostas a agressões. Um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o dia da semana é um desses fatores. Segundo o estudo, de todos os registros semanais, 22% se concentram nos domingos. O segundo dia da semana com mais casos é o sábado, com 17%, seguido pela segunda, com 14%. De terça a sexta, o número cai para 12%. Mas por que será que nós temos a maior incidência de casos de violência contra a mulher no domingo? Aí tem a explicação.
A explicação para a concentração de casos no finais de semana se dá, principalmente, pelo maior tempo de convivência entre agressor e vítima dentro de casa. Junto disso, há um combo de fatores que envolvem consumo de álcool e algum tipo de estresse, seja porque o time perdeu, seja porque tem que voltar ao trabalho na segunda, explica Samira Bueno, diretora executiva da FBSP. Mas nada disso é justificativa. O homem não bateu na companheira porque bebeu, mas porque é agressivo e encontrou algum momento específico para colocar a raiva para fora, partindo para a agressão física. Essa pesquisa mostra ainda que 40% dos registros são feitos à noite, sem especificar diferenças entre os dias da semana. Então, os fatores que estão ligados ao maior índice de violência no domingo, dentre eles nós podemos citar a questão da bebida, jogos de futebol e todas essas questões que levam a pessoa a ingerir bebida alcoólica, e esse processo acaba terminando em agressão. Claro que não podemos culpar a bebida alcoólica, e sim todo o machismo imposto socialmente desde o início da formação da identidade social brasileira. E tem um problema, pessoal. No pico semanal das agressões, há menos delegacias da mulher abertas. Então, a Samira, do FBSP, ela levanta outro ponto importante em relação aos dados. Nos picos dos casos de agressões, é quando há menos lugares abertos para que as mulheres procurem ajuda. No Brasil, apenas 8% dos municípios têm delegacia da mulher, o que já é um problema. Se a mulher já tem dificuldade para denunciar um caso de agressão na delegacia da mulher, imagine ela ter que ir ao CIOPS, por exemplo, para relatar um caso de agressão. Já vi relatos de muitas mulheres que foram ridicularizadas em ambientes desse tipo, ou a pessoa que as atendeu perguntou realmente se elas tinham certeza que queriam fazer aquela denúncia, se elas tinham certeza que queriam colocar o marido agressor na cadeia. Então, todos esses fatores acabam fazendo com que o problema se torne mais sério ainda. O segundo tipo de violência é a violência psicológica. Então, a violência psicológica, ela não deixa marca física, porém, ela provoca um profundo dano psicológico nas mulheres que sofrem. Então, é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E aí nós temos os exemplos. Ameaça. Por que a mulher não sai de casa? Porque muitas vezes o marido ameaça colocar fogo na casa, matar a mulher, matar os filhos, matar a família. Então, todos esses fatores muitas vezes acabam ajudando para que a mulher permaneça dentro de um ambiente violento. Então, ameaças, constrangimento, humilhação. Você tá gorda, ou você tá magra, ou se você vestir essa roupa você não sai comigo, ou com essa roupa você tá parecendo uma puta, com esse batom você tá parecendo uma puta. Então, todos esses dizeres fazem parte da violência psicológica. Manipulação, isolamento, proibir de estudar, proibir de viajar, de falar com amigos, aquela vigilância constante de ligar o tempo inteiro para saber onde você está, com quem você está, tudo isso faz parte da violência psicológica. Perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir. Você não vai na casa de fulano porque eu não quero que você vá. Muitas mulheres relatam que os maridos saem de casa e trancam a porta, as deixam presas dentro de casa para ter certeza que elas não vão sair. Outras relatam que precisam ficar com a webcam ligada até de madrugada para que o namorado tenha certeza que elas estão em casa realmente dormindo. Então, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e a sua sanidade, é o gaslighting. Então,
todos esses fatores são considerados violência psicológica. Esse último é o famoso fazer a mulher achar que está louca, né? Dizer que tudo aquilo que ela viu, na verdade ela não viu, que ela está enganada ou que a culpa é totalmente dela. Todos esses fatores fazem parte da violência psicológica e também podem ser denunciados de acordo com a Lei Maria da Penha. O terceiro tipo de violência é a violência sexual. Então, trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar da relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Então, pessoal, quando nós falamos violência sexual, muitas pessoas entendem que violência sexual é somente estupro, mas não é. Vocês vão ver que tem vários outros exemplos. Então, primeiro, lógico, é o estupro. No Brasil, existe a chamada cultura do estupro, que é o fato de muitas vezes a mulher ser estuprada e a sociedade julgar se realmente aquela mulher mereceu ser estuprada, porque muitas vezes, quando ocorre um estupro, qual a primeira pergunta das pessoas? Ah, que roupa ela usava? Ah, mas o que ela estava fazendo na rua esse horário? Ah, mas com essa saia ela estava pedindo. Então, nós vamos falar sobre o estupro com detalhes mais à frente, tá bom? Mas, enfim, o estupro é o primeiro exemplo de violência sexual e é importante lembrar, antes mesmo de entrarmos nesse assunto com intensidade, que o estupro nunca é culpa da vítima, o estupro é culpa do agressor, então não interessa se a vítima estava vestida, pelada, de vestido, de saia, de burca ou com a roupa que ela quisesse usar no dia ou o horário que ela quis sair de casa, o estupro nunca é culpa da vítima, ninguém, nenhuma mulher pede para ser estuprada. E quem já passou por algum tipo de violência sexual e se sente culpada por isso, entenda, a culpa não é da vítima, a culpa é sempre do agressor. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa. Muitas vezes a violência sexual acontece dentro do casamento, quando as mulheres precisam transar, por exemplo, sem vontade, porque o marido afirma que é uma obrigação delas como esposas e que eles precisam disso. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Recentemente eu vi a reportagem de uma moça que ficou grávida e não quis fazer o aborto. Então o namorado reatou o namoro e durante o ato sexual ele introduziu um comprimido abortivo e ela perdeu a criança. Isso também é um exemplo de violência sexual. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Todos esses fatores estão ligados à violência sexual e também precisam e devem ser denunciados. Infelizmente, como eu disse para vocês, no Brasil ainda vigora essa ideia de que o estupro é culpa da vítima, de que a violência é culpa da vítima, de que é uma obrigação da esposa transar com o marido. Muitas vezes, quando os maridos traem as esposas, eles inclusive utilizam isso como justificativa. Ah, se você não quer transar comigo todas as vezes que eu quero, então eu procuro na rua, porque eu não tenho em casa. É também um tipo de violência psicológica, tá bom? Então lembrem-se, a culpa nunca é da vítima, a culpa é sempre do agressor. E quando escutarem a partir de hoje alguma notícia de uma mulher que foi estuprada, nunca mais perguntem que roupa ela usava ou que horas ela estava na rua, porque isso não faz a mínima diferença, ok? Segurança em números. Eu trouxe para vocês alguns dados que mostram a violência contra a mulher em números no Brasil. Deixa eu só deixar aqui maior. Para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Deixa eu só colocar isso. Talvez dê para enxergar melhor. Então, de acordo com esses números, o que nós temos aqui? Violência doméstica e sexual em 2019. Então, pessoal, esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá bom? A violência contra a mulher em números.
Uma agressão física acontece a cada 2 minutos. 266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Então, nós tivemos um crescimento de 5,2% na quantidade de registros por lesão corporal. Então, só reforçando, gente, uma agressão física a cada 2 minutos. Uma agressão física a cada 2 minutos. 266.310 registros no ano de 2019. Um estupro a cada 8 minutos. Então, foram 66.123 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. E lembrando que isso é o que é denunciado, porque muitas vezes as mulheres são estupradas e não têm coragem de denunciar, ou têm vergonha, ou têm medo de serem julgadas, porque a sociedade ainda entende que o estupro é culpa da vítima. 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos. 85,7% das vítimas eram do sexo feminino. Foram 1.326 vítimas de feminicídio em 2019. Vamos falar também do feminicídio com detalhes mais à frente, mas feminicídio é o assassinato de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, em 2019, foram 1.326 vítimas de feminicídio. Foi um crescimento de 7,1%. E durante a pandemia, a situação de violência doméstica piora porque as pessoas deixam de trabalhar fora, passam a trabalhar dentro de casa e o convívio acaba ficando muito mais intenso e dessa forma a violência acontece com muito mais frequência. 66,6% dessas mulheres que foram assassinadas eram negras. Vamos falar sobre isso também, que a mulher sofre violência pelo fato de ser mulher, pela cor da pele e pela classe social em que se encontra, e as mulheres negras sofrem dobrado. Vamos ver os motivos mais à frente também. 56,2% tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Então, quase 90% das mulheres vítimas de feminicídio foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. E aí embaixo nós temos alguns dados de violência contra crianças e adolescentes. Então, pessoal, vocês podem perceber que os casos de violência contra a mulher, eles têm crescido, principalmente a partir de 2020, com o cenário de pandemia, com os maridos e mulheres por mais tempo juntos em casa. Provavelmente esse ano nós teremos algumas pesquisas e alguns dados ligados ao ano de 2020. Aí, assim que possível, eu trago para vocês com os dados atualizados. Mas o que eu quero reforçar? Foram 266.310 denúncias, foram 66.123 vítimas de estupro e foram 1.326 vítimas de feminicídio. E dentre essas vítimas, mais da metade são mulheres negras. Então, as mulheres negras sofrem dobrado porque sofrem pelo fato de serem mulheres, sofrem pela questão do racismo e pela questão social, porque sabemos que a população negra, desde o período da escravidão, é colocada em segundo plano, está com salários mais baixos, com os níveis de emprego também mais baixos que a população branca. Então, as mulheres negras, elas sofrem pelo fato de serem mulheres, pela questão do racismo por serem negras e pela questão social, porque as mulheres ganham menos que os homens. Então, as mulheres negras ganham menos ainda do que as mulheres brancas, que já ganham menos que os homens. Então, as mulheres negras estão ali na base da pirâmide social, sofrendo todos esses tipos de violência com uma intensidade muito mais elevada. O próximo tipo de violência é a violência patrimonial.
que é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos destinados a satisfazer suas necessidades. Então, aqui ao ladinho, nós temos os detalhes, né? O homem que controla o seu dinheiro, ele está ligado aí, é um exemplo de violência patrimonial, deixa de pagar a pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão, dano, estelionato, privar de bens, valores, recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela gosta. Ele quebrou meu celular na parede. Mas foi só porque ele estava nervoso. Será? Será que esse ato de violência não pode se transformar em um ato de violência muito mais profundo no futuro? Então, prestem atenção aos sinais. Homem violento tem característica de quebrar celular na parede. A próxima vez ele vai esmurrar a parede e a próxima vez vai ser o seu rosto. Então, prestem atenção aos sinais. Geralmente, esse tipo de violência, a violência patrimonial, quando aplicado contra a mulher, está associada a uma violência psicológica, explica a promotora Celeste Leite dos Santos, do Ministério Público de São Paulo. Muitas vítimas são independentes financeiramente, mas deixam que o homem controle o seu dinheiro. Então, muitas mulheres não dependem do marido para sobreviver, porém, quando recebem, entregam todo o seu salário para o homem. Para evitar isso, é importante que todas as mulheres tomem conta da sua vida e das suas questões financeiras. E o último tipo de violência é a violência moral. É considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Vocês namoraram por um longo período e depois que vocês terminaram, ele te acusou de traição, ou ele te chamou de puta, ou de vagabunda, ou disse que você iria ficar com a cidade inteira, ou algo do tipo. Então, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta dela, fazer críticas mentirosas, expor a vida da vítima, expor fotos, expor conversas íntimas, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, puta, qualquer, safada, tudo isso está ligado à violência moral. Desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Com esse vestido você está parecendo uma puta. Com esse vestido você está parecendo uma qualquer. Vai trocar de roupa porque essa roupa está muito curta. Então tudo isso está ligado à violência moral. E a violência moral também vem atrelada à violência psicológica. Então, no Brasil existe a cultura da violência e da discriminação. Seja na esfera pública ou na esfera privada, os abusos contra a mulher ocorrem de muitas formas. E aí eu trouxe para vocês algumas frases que são costumeiras no nosso dia a dia e que muitas vezes passam despercebidas. A mulher direita não bebe. Se usou essa saia na rua, é porque está pedindo. Lugar de mulher é na cozinha. Batom vermelho é coisa de vagabunda. Mulher que transa no primeiro encontro não serve para casar. Então, todas essas frases são frases que são carregadas de violência e que muitas vezes nós escutamos, achamos graça, concordamos e nem percebemos que estamos sendo violentadas naquele momento. Então, a partir de hoje, prestem atenção nesses detalhes, prestem atenção no que as pessoas falam, no que as pessoas conversam, que vocês vão perceber tudo isso claramente. Então, entre tantas outras, compõe um panorama cultural de uma sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e silencia diante da violência contra as mulheres. Então, as mulheres que sofrem violência, elas são invisibilizadas. Mudar essa mentalidade e combater os estereótipos de gênero é uma maneira de enfrentar e não tolerar mais esse tipo de agressão. Então, a partir de hoje, prestem atenção nos seus amigos, nos seus colegas, de que forma que essas pessoas tratam as mulheres e quais seriam as atitudes que você poderia tomar para modificar essa situação ou para não deixar que essa pessoa destrate ou vulgarize ou violente
uma mulher na sua frente, lembrando que a violência não é só a violência física. E para finalizar, eu trouxe uma frase de Maria da Penha, que nós vamos falar sobre ela também depois. Conhecia também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. Pessoal, só um instantinho que o meu notebook vai descarregar. Eu vou precisar colocar o carregador, rapidinho. Pronto. Então vamos lá de novo. Conhecia também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. Desrespeito que abre caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores e isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidas, que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Maria da Penha, esse é um trecho do livro Posso Contar, e foi publicado em 1994. Então, pessoal, a violência contra a mulher é crime, o número para denúncia é o 180 e, mais uma vez, fiquem atentos aos sinais. Prestem atenção, por exemplo, aquele namorado ou aquela pessoa que você se envolve que quebrou seu telefone ou que apertou seu braço ou que te falou que aquela roupa talvez não estivesse boa em você, naquele ambiente, naquele momento. Então, a violência ela começa com pequenas coisas e vai evoluindo. Vou deixar para vocês, na semana que vem, um vídeo que fala sobre o ciclo da violência. Então, vocês vão ver que começa de uma forma bem branda até terminar com o feminicídio. Para a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido esses tipos de violência e as consequências físicas e psicológicas de todos eles para as mulheres. Espero que vocês tenham entendido que grande parte das mulheres que sofrem violência não sofrem somente um tipo, todos eles estão ali interligados no dia a dia dessa mulher. Quero que vocês entendam que a mulher que apanha do marido e permanece em casa, ela não faz isso porque ela gosta. Existem várias questões socioeconômicas que estão ligadas a esse fato. Vamos falar sobre isso depois também. E quero que a partir de hoje vocês observem ao seu redor se esse tipo de violência acontece, se as pessoas com as quais você convive têm atitudes machistas de diminuir as mulheres por um motivo ou por outro. Então, prestem atenção em tudo isso a partir de hoje. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários hoje se vocês já presenciaram ou já escutaram algum tipo de violência contra a mulher, algum desses tipos que nós falamos ou algum que não foi falado aqui. Tá bom? Deixem nos comentários, lembrando que os comentários de vocês estão valendo nota. E semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá bom? Aí vai ficar tudo disponível no Google Sala de Aula, o vídeo dos meninos do PIBID, juntamente com a atividade. Os meninos e as meninas serão Arthur e Daniele, que falaram com vocês na semana que vem, tá bom? Espero que tenham gostado. Desculpem mais uma vez pelo tamanho do vídeo, mas infelizmente não tem como ser menor. Um beijo e até mais.